Fala galera, bem-vindo ao episódio 5 aqui na Simples. Meu nome é Yuri, eu estou apresentando aqui para vocês. Quem está gravando é o Caio, meu irmão, e hoje nós já temos algumas vendas realizadas tanto pela Shopee como pela Amazon. Alguns episódios atrás eu havia comentado com vocês que a nossa intenção era nos dedicar especificamente à Shopee, uma vez que nós recebemos esse conselho de um amigo nosso. Mas nós descobrimos que a Amazon tem margens um pouco mais altas que a Shopee. Por isso, a gente decidiu também atuar tanto na Amazon como na Shopee. O esquema da Amazon ele é um pouco mais complicado de você administrar. É uma loja um pouco mais complicada, muito mais que a Shopee. Mas ainda assim, é um excelente ambiente para você começar a vender também, seja no Mercado Livre, Shopee, na Amazon. A Amazon talvez tenha um dos melhores momentos ali para você entrar numa loja inicial, mesmo no CPF, que é o nosso caso, ainda estamos no CPF. Aqui a gente já está embalando alguns produtos. Essa aqui é a declaração de conteúdo, que tem que ir em todo o produto nosso. Essa daqui é a etiqueta, né? A etiqueta da Shopee. E nós já começamos o processo de embalagem. Esse aqui é o formato que cada uma das nossas passadeiras vai ficar dentro da embalagem. Esses produtos, uma vez embalados, eles são realocados ou ao ponto de coleta, seja nos Correios ou direto no ponto de coleta do e-commerce. No caso da Shopee, da Amazon e Mercado Livre, os pontos de coleta deles são em quase todo bairro hoje ou cidade tem um ponto de coleta hoje de algum desses grandes e-commerces, porque eles investem muito no esquema logístico, o que facilita para nós, vendedores, e para você, cliente, porque torna o acesso ao produto muito mais rápido, muito mais facilitado. Como vocês podem ver também, aqui a nossa loja, a gente já tem alguns produtos. Deixa eu abrir na central do vendedor. Esse aqui são os anúncios que a gente fez, que alguém comprou, né? Nossos produtos. Conjunto de passadeira kit 3 peças de decoração de cozinha e o tapete de passadeira kit 3 para cozinha, conjunto de tapete com fundo regional. Como você pode ver, o nosso valor ele não é dos mais altos, ele mantém uma margem relativamente baixa, justamente para a gente poder gerar o melhor, para a gente poder gerar o maior número de vendas o mais rápido possível. Quando a gente trabalha com margens muito altas, o mercado ele acaba não tendo uma boa recepção no nosso produto, uma vez que a nossa loja ainda não é tão bem ranqueada, ainda não estamos no melhor momento do ponto de vista das vendas. Então, para nós, é melhor começar de forma pequena, investindo em margens baixas, para poder ter um número maior de vendas, ranquear bem nas plataformas e só então realmente dar um passo maior e começar a investir ainda mais em ADS, em tráfego, para a gente poder realmente gerar um número maior de vendas. Qual que é o nosso planejamento então nos próximos meses, uma vez que a gente já tem um número de vendas ok? Bater uma meta de pelo menos 25 a 100 vendas diárias, para a gente ter um faturamento mensal próximo dos 50 mil reais mais ou menos, entre um número desse, para a partir desse faturamento a gente começar a fazer alguns outros investimentos que são necessários, como por exemplo, investir em estoque, então a gente ter bastante coisa em estoque já que está investindo em espaço, seja alugado ou feito, e investir também em uma estrutura. Como você pode ver, a nossa estrutura hoje é bem básica, bem pequena. Então, nossa intenção é comprar um notebook, investir em pelo menos uma impressora daquela especializada, quadradinha, só para imprimir o ticket, e também investir em alguns outros coisas realmente físicas que vão facilitar o nosso trabalho, como por exemplo prateleira, que a gente ainda não tem, que é uma coisa que não é cara, mas requer um certo investimento. Alguns outros usos, né, para embalar o produto, às vezes um plástico bolha, algumas coisas do tipo, que hoje a gente não tem condição de investir, porque o nosso número de vendas ainda não é suficiente para suprir esses investimentos. Mas assim que a gente bater essa primeira meta inicial, a gente começa realmente a investir nesses outros aspectos da nossa operação, para realmente começar a ter uma margem de lucro ok, aceitável, e realmente mudar a nossa vida através da internet, do e-commerce, e facilitar muito, né, o
nosso trabalho, as nossas expectativas e aquilo que queremos fazer. Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar quando abre também um e-commerce é a respeito da otimização do nosso tempo, otimização da nossa empresa e organização de determinados setores. Como assim, Yuri? Como nós somos em três, eu, Caio, meu irmão e a minha esposa, nós decidimos por separar algumas partes do nosso trabalho, algumas partes da nossa empresa entre nós três. Então, eu fiquei com a parte de operação, como eu tenho mais mobilidade, tenho carro, tenho carta, eu consigo me mover e eu tenho mais acesso a algumas outras coisas. Eu fiquei com a parte operacional, de cuidar de estoque, essas coisas todas, enquanto meu irmão ficou com a parte de administração e a Ariane ficou com a parte de gerenciamento. Qual é a diferença entre essas partes, né? Em um certo momento, como a nossa operação hoje é pequena, essas partes se confundem muito, tanto a operação, a administração e o gerenciamento. Mas à medida que a nossa empresa for se desenvolvendo, essas partes elas vão crescendo, elas vão se separando, elas vão se tornando entes separados. Então, a parte de gerenciamento vai virar uma coisa separada, a parte de administração vai virar outro aspecto da empresa, outro elemento da empresa, e a parte de operação é separada. Claro, todas elas convergindo para a otimização da empresa, para melhores margens, para melhores vendas, mas no geral, essas partes hoje ainda não estão muito bem divididas, porque como é tudo muito pequeno, tudo ainda está muito no começo, a gente ainda está começando de fato a dar esses passos para poder ter uma organização estabilizada, para poder ter um planejamento ok, para poder bater as metas e só a partir de então ter um crescimento realmente real dentro hoje das plataformas. Como esse é o episódio 5, no episódio 4 a gente mostrou para vocês a abertura, né, da nossa loja, como ficou a nossa loja dentro da Shopee, como ficou também a nossa loja dentro da Amazon. Eu quero dividir com vocês também um pouco da nossa expectativa para esse mês de abril. Nossa expectativa é gerar pelo menos em torno de 100, 200 vendas por semana. Por quê? Com esse número, a gente consegue quitar o estoque que a gente pegou a prazo. E não só isso, como a gente também consegue já reinvestir em outro estoque para a gente poder começar a ter novas margens, poder realmente investir mais tempo, mais recursos, mais dinheiro em novas margens para a gente poder crescer financeiramente. Todo começo é difícil, todo começo é complicado, todo começo você vai ter que fazer alguns sacrifícios, você vai ter que vender algumas coisas. Isso aí são os meus livros, né? E eu os vendi já, são todos quase vendidos aqui, justamente para a gente poder gerar margem, para a gente poder gerar investimento, para poder ter um crescimento real da nossa empresa no curto, no médio e no longo prazo. Então, se você quer ter sucesso financeiro, se você quer ter uma empresa estável, se você quer crescer financeiramente, você precisa investir, você precisa retirar tudo aquilo que te atrapalha no momento, todas as distrações, e você precisa investir naquilo que funciona para você de fato ter sucesso. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Essa é a nossa ambição, investir naquilo que realmente dá sucesso, naquilo que realmente possibilita o nosso crescimento, para que a gente possa atingir as nossas metas e bater tão sonhado faturamento de pelo menos 1 milhão por ano, no primeiro momento, e quem sabe um dia bater 12 milhões anuais de faturamento. Eu acho que é um número ideal para a gente e é um número que realmente vai mudar a nossa vida de uma hora para outra. Então eu quero agradecer você que está nos acompanhando, você que está acompanhando a nossa jornada no digital, dizer para você, sim, cara, é possível crescer, sim, é possível se desenvolver, sim, é possível começar na internet, mesmo com pouco, mesmo sem recurso, é possível. Só precisa de tempo, só precisa investir o que você tem e ter força de vontade. Então acompanhe aqui o nosso canal, bem-vindo a Simples de mais uma vez. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir esse vídeo e a comentar aqui embaixo o que você acha de e-commerce, de viver da internet, e compartilhe aqui as suas opiniões para que a gente possa crescer e se inspirar mutuamente. Fica com Deus e até a próxima.